8h56. De volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, no Face e YouTube. Você acompanha esse programa também daqui a pouco em podcast. E nós estamos ao vivo, mas daqui a pouco, às 17 horas, logo mais, né? Tem reprise na Plena TV. Olha, o programa de hoje que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com a bancada completa, hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, recebendo aqui o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, conversando agora nesse bloco com a chave virada mais para a política. Meu caro Rodrigo, por gentileza. Abre esse bloco. Muito se fala desde o início que a pacificação, claro, é pela governabilidade, que nada tem a ver diretamente com a questão política, porque até mesmo tem os interesses, né? A Câmara tem 25 pessoas querendo se reeleger e tem várias outras pessoas querendo estar lá, pessoas que já estiveram querem voltar e pessoas novas querendo entrar. Então, por óbvio, esses conflitos vão existir quando se trata de disputa política. E aí entra, às vezes, certas questões, certos desgastes que acontecem, por exemplo, em pontos, em inaugurações, em anúncios de obras, como eu citei aqui 2 casos, um que aconteceu na Vila dos Pescadores, que teria envolvido o Igor, que é o território dele, e outro na região ali de Rio Preto, Lagoa de Cima, que é uma região onde o Dandinho, né, pelo pai dele, Alcione, tem uma tradição. E aí, como separar isso? Como fazer com que isso também não seja uma questão de tensionar? Como que lidar com isso? Não, primeiro sobre o episódio da Vila dos Pescadores, isso já foi num passado onde eu e Marquinho estávamos numa linha de embate, né? Eu já pedi desculpa ao Igor, já pedi desculpa à esposa do Igor. Então acho que a gente também tem que saber reconhecer quando a gente erra, né? Acho que a gente ali naquele momento, eu cruzei um pouco a linha. Então eu já pedi desculpa pessoalmente e peço aqui hoje publicamente ao vereador Igor Pereira, mas naquele momento era uma linha de tensionamento minha com o presidente Marquinho, e como eu sei que o Igor é muito ligado ao Marquinho, eu acabei atacando o Igor para que o Marquinho sentisse a dor. Foi isso que aconteceu, já disse isso aos dois, já pedi desculpa, já disse que foi um momento em que eu cruzei a linha, não deveria ter cruzado, mas também já pedi desculpa à família do vereador Igor Pereira. Agora, essa questão de território, para mim isso não existe. Né? Vereador é vereador de Campos, ele é votado em todos os bairros, ele procura inclusive ser votado em todos os bairros. Você tem vários vereadores que têm voto no mesmo lugar, então não dá para dizer que o território pertence a A, B, C ou D, e eu tenho dito que tem conflito entre vereador e tem conflito entre liderança, às vezes com o vereador. Gente, eu não vou me meter nessa briga local de vocês, isso é problema de vocês se viram aí na hora da política, quem vai ter voto, quem não vai ter voto. O papel do prefeito é levar o benefício, né? Mas é difícil, às vezes, você controlar o discurso das lideranças, que muitas têm os seus embates locais ali. Aconteceu recentemente com o vereador Dandinho e o vereador Fábio Ribeiro, que é secretário de obras, né? Mas aí fica aqui uma reflexão. O cara quer ser oposição e na hora do benefício quer ter o bônus, também não dá. O cara tem que tomar a posição dele, né? Porque se quem é situação se sente prestigiado com uma obra, e é importante o prefeito prestigiar as pessoas, quem é oposição tem que entender também que ele escolheu ser oposição. Nós estamos numa pacificação, mas que ele escolheu ser oposição. Na hora de dar os louros da obra, eu não vou dar para oposição. Eu vou dar para quem é situação. Faz parte, o cara tem que escolher também o caminho que ele escolheu esse caminho, então ele tem que entender. Então se chegar, vou chutar qualquer outro reduto aqui, tá? Vai chegar sei lá, vai chegar Eldorado. Eldorado. Vamos lá, eu estou construindo lá uma Vila Olímpica e estou construindo um calçadão lindo lá, que vai ser uma área de convivência. Mas perdoar, eu não vou dar prestígio e colocar na conta de quem está na oposição no Eldorado, até porque não foi ele mesmo que pediu. E mesmo que ele peça, eu não vou botar na conta dele, eu vou botar na conta de quem está comigo lá, que são os meus amigos, os meus agentes políticos locais. É um jogo político que eles têm que entender. Se ele preferiu estar na oposição, mesmo na pacificação, ele está na oposição, né? É muito
fácil o cara estar na oposição e quando o prefeito faz um benefício, ele quer, não, é meu, eu que pedi, eu que... Não foi ele que pediu, desculpa. Eu não vou dar esse louro para ele também. Eu vou dizer lá no dia que foi o fulano de tal da minha base que pediu, que foi o líder comunitário lá que nos ajuda que pediu. Eu acho até pouco inteligente, no calor da emoção da obra, esse vereador de oposição querer ir para lá dizer que a obra é dele. Quase deu briga. Eu acho que só não deu briga na última inauguração porque o padre Márcio, figura queridíssima, estava lá com os olhos arregalados, assustado. Quase deu briga, de fato. Então, assim, só o fato do vereador de oposição ir para lá para querer dizer que a obra foi dele, ou que foi ele que pediu, no meio de um público ali inflamado, por exemplo, tinham 500 pessoas na inauguração, né? Vamos lá, 500 pessoas na inauguração. O vereador de oposição estava lá com 30 e 500 eram do governo. Quase que deu briga. Então acho pouco inteligente também que ele vá. Se ele não estivesse lá, ninguém ia nem citar ele. Mas como ele estava lá e quis dizer que a obra era dele, quase que deu briga. Então é preferível que nem esteja, porque senão vai dar confusão. E aí não é comigo, é confusão com a militância. Isso é difícil a gente conseguir separar isso. A gente fez uma entrevista aqui na segunda-feira, abriu essa semana que está encerrando, com Jorge Gomes Coutinho, que é cientista político, sociólogo, professor da UF. E analisamos aqui uma série de quadros com base em informações de política e pesquisa. Ele fez alguns apontamentos que eu queria que você comentasse. Primeiro, ele parece estar prevendo o que ia acontecer. Jorge está com bola de cristal. Ele colocou aqui, se eu pudesse fazer um pedido nesse mesmo programa, aos grupos, os dois grupos, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vis como a violência, a ameaça e a intimidação. Sim. Se o padre Márcio tivesse presente, depois da eleição de Marquinhos, na anulação da eleição de Marquinhos presidente da Câmara, o padre Márcio teve dificuldade de apartar aquilo ali. E eu vi, e ninguém me contou. Mas, enfim, mudar a perspectiva do eleitor é que são elas. Eu não sei se neste momento é uma bala de prata, que é uma busca sempre paranoica. O cara, Vladimir, o cara que ele fala você, pavimentou uma percepção diante do eleitor, que bala de prata poderosa será essa? Acho bastante complicado. Ele também colocou aqui, em relação objetiva ao seu favoritismo, que é apontado pela GPP de março, pela GPP de julho, que a gente não teve acesso a muito poucos dados, um recorte também. O Terceira Via, hoje G3, publicou esse recorte. Eu, por opção, só faço pesquisa que eu analiso a íntegra, que deu você uma bela aprovação do governo. E a GPP de julho, eu tive acesso a um desses recortes, um só. Foram 4 cenários de induzida, com disco, né? Que deu Vladimir, 55%, intenção de voto, Caio, 8%, Marquinho, 3%. Essa é GPP ou Iguape? Perdão, Iguape. Iguape. Obrigado, Iguape, desculpa. Vamos lá, a Iguape dos Bacelar, um cenário. Vladimir, 55%, induzida. Caio, 8%, Marquinho, 3%, Thiago Rangel, 2,8%. Jefferson, que questionou como ele apareceu, ele aparece como Jefferson do IFE na pesquisa, no disco. 1,3%. Sérgio Mendes, que eu cobrava ponto A, não fez o ponto inteiro, mas já cresceu, está com 0,5%. Indecisos, 25%. Carla Machado, que não pode ser candidata pacificada pelo Supremo. Não pode. Por quê? Explico. Ela foi candidata à reeleição em município limítrofe, não pode ir para o terceiro. É a tese do prefeito itinerante. Jurisprudência pacífica. E CVC, da direita Campos, 2%. Então, Jorge coloca aqui, esses números eu repeti para Jorge, né? Ele colocou aqui, na perspectiva do cidadão comum, o governo Vladimir tem sido bom, no mínimo, em termos, por exemplo, das vias públicas, dos equipamentos urbanos. Uma parte importante desses recursos vem do governo do Estado. Mas vai chegar no ano que vem, o eleitor vai olhar para as ruas de Campos e dizer, está legal, não vou mudar não. Tudo mais constante, Vladimir, de fato, é o favorito para vencer no primeiro turno. E finalizando,
Eu perguntei ele se, e Nogueira também, não sei, acho que foi Nogueira que perguntou. Não foi eu que perguntei. Se azedar a pacificação, se isso afeta o seu favoritismo. E ele colocou aqui, esse favoritismo seu pode ter relativa independência. A briga com os Bacelar pode gerar um percentual de votos, mas não a totalidade dos votos de Vladimir, pelo menos neste momento. Como é que você analisa essas análises do professor Jorge Gomes Coutinho? Não, primeiro dizer que eu concordo com ele sobre a maneira da condução do processo eleitoral sem violência, sem ataques baixos. Esse é o meu perfil. Eu até brinquei aí acho que foi numa resposta que eu dei para o Rodrigo, né? Que na eleição passada eu encarei só pancada. Né? O outro candidato no segundo turno, ele só sabia bater na minha família e não apresentava nada. Isso não é ruim, isso é ruim para o processo eleitoral como um todo. Então, espero que nessa eleição a gente tenha um debate em alto nível para debater os problemas que a cidade tem, porque apesar de a cidade estar avançando, problemas ela tem, né? E eu não fujo do debate, não fujo das minhas responsabilidades e quero ter um debate em alto nível. Segundo, eu tendo a concordar com a opinião dele que o caminho está bem pavimentado. Eu me esforço muito, eu me dedico muito e acho que os resultados estão aparecendo, porque não adianta você também se esforçar e não ter resultado nenhum, né? Se é com dinheiro municipal, estadual ou federal, acho que não importa para o cidadão. O cidadão quer o resultado. O cidadão quer que a vida dele melhore, que a cidade que ele more fique mais bonita, que a saúde tenha mais qualidade, que a educação avance, que a rede de proteção social funcione. E aí é um mérito do meu governo ou pessoal meu, de conseguir articulação para trazer recurso externo. E eu dizia isso na campanha, que Campos precisava de dinheiro novo. Então eu não estou fazendo nada diferente do que eu prometi em campanha. Campos, por si só, não tinha condição de se sustentar. Cabe ao próximo prefeito buscar dinheiro novo. Eu dizia isso na campanha, e é o que eu estou fazendo. Mas a César o que é de César. Quem conhece a expressão de dinheiro novo nesse programa aqui foi o Roberto Henrique. Não, mas eu também usava. Você usou. Eu usei. Então, assim, eu estou fazendo exatamente o que eu disse que eu faria. Campos hoje, que eu dizia na época, Campos hoje não tem condição de, por si só, conseguir se sustentar. Nós temos que correr atrás de dinheiro novo, de parceria, e foi o que eu fiz e consegui. Dinheiro estadual, dinheiro federal. Muitas pessoas me questionaram, por exemplo, por que eu votei em Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro porque, enquanto eu fui deputado e minha irmã era deputada, nós conseguimos muito recurso para Campos. Eu tinha uma dívida de gratidão com aquele governo. Agora, a urna ficou para trás. Se o presidente Lula vier para cá e ajudar a cidade, eu vou falar bem dele. Eu estou aqui como prefeito precisando que invistam na cidade. Eu não estou defendendo bandeira eleitoral de ninguém agora. Estou defendendo a minha cidade, estou defendendo o povo que vive aqui, né? Então, eu acho que ele tem total razão quando ele fala, até porque Marquinho Bacelar, ele está aparecendo nessa entrevista com 3%. Então, se houver um rompimento, isso vai tirar o meu favoritismo? Eu acho que não. Não quero que haja. Repito, acho que os projetos não conflitam. Pelo menos pelo que eu converso com o presidente da Câmara, Marquinhos, ele não tem desejo, não tem vontade de ser candidato a prefeito. Mas eu construí uma imagem perante a população. Eu sou, repito, um cara extremamente dedicado. Eu sou uma pessoa que cobro muito dos meus secretários. Eu vivo na rua para entender os problemas de perto, não simplesmente do ouvir falar. Estou muito na rua. Tem muita obra para acontecer ainda. Nós estamos licitando muita coisa. Eu ainda estou esperando o Estado dizer se vai liberar mais alguma obra ou não. Campos ainda tem 8 obras pendentes com o governador, de acordos que nós fizemos para sair. Não sei se vão sair, só quero saber se vai sair ou não. E o que vai sair, essa é a minha pergunta aqui que fica. Porque eu estive lá essa semana na Secretaria de Infraestrutura do Estado para saber o que vai sair, se não vai sair, até para eu saber como eu vou me posicionar perante a população aqui. Não que eu vá reclamar do governador, pelo contrário, ele me ajudou muito. Eu não tenho do que reclamar. Mas o Estado hoje não vive mais a grande bonança que viveu há bem pouco tempo. Então, assim, das 8 obras que tem lá, vai sair uma, vai sair 2, não vai sair nenhuma. A gente só precisa saber para eu saber como eu vou me comportar e me posicionar. E se eu vou ter caixa e condição de eu fazer propriamente dito ou não. Já posso aqui anunciar uma que eu vou fazer.
que estava programado para o governo do estado fazer, mas eu vou fazer, já tomei essa decisão, que é o bairro legal da Tapera. É uma obra orçada aí em 20 e poucos milhões, que estava na nossa parceria com o governo do estado. Eu já tomei a decisão que essa eu vou fazer. Mas eu preciso saber do governo do estado se tem outras que não vão sair. Por exemplo, tá lá o bairro legal do Novo Jockey, tá lá o asfaltamento de 22 estradas, tá lá o asfaltamento das principais vias de Guarulhos, assim como está sendo feito aqui no centro, fazer também em Guarulhos. Estavam lá as pontes, por exemplo. Então assim, vai sair? Não vai sair? O que vai sair? Qual o tamanho que vai sair? Para eu saber o que eu vou fazer. É só isso que eu peço hoje ao governo do estado. Não vai poder dar? Tudo bem, não pode dar, não vou reclamar, eu sou grato, já me ajudaram demais. Eu entendo a situação que o estado está vivendo de um pouco mais de aperto hoje, para a gente poder tocar a vida. Então, eu acho que o que nós já construímos, o que nós já fizemos, o que tem para sair ainda pela frente, acho que me dá aí uma condição de vencer a eleição, né? Eu, repito, sou muito dedicado, eu cobro muito dos secretários, eu me importo de verdade com os problemas. Luiz, eu sou o cara que, se receba uma mensagem no Instagram meia-noite de uma pessoa que não conseguiu um atendimento médico, eu ligo pro secretário meia-noite. Bom, secretário, alguns devem estar ouvindo aí, podem confirmar o que eu estou falando. Eu me importo com as coisas. Eu não sou um prefeito que vive em Nárnia. Eu vivo aqui. Eu ando na rua aqui. Eu moro na rua. Eu vivo na rua. Eu moro aqui. Eu caminho, eu ando, eu vou nos bairros. As pessoas me param para poder perguntar, para poder pedir. Eu dou atenção, eu tento resolver. Então, eu acho que essa ligação direta com a população, as pessoas entenderam o meu esforço, o meu carinho, a minha condição até humana de ser, porque eu sou assim. Vera Cardoso falou que você liga mesmo. Eu ligo mesmo. Então, assim, o Vladimir prefeito é o Vladimir que sempre foi o Vladimir. Eu não mudei. Eu continuo frequentando os mesmos lugares, eu continuo indo nos mesmos lugares, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha. E alguns amigos se queixam, pô, você não consegue mais dar atenção, você não vem mais aqui em casa. Mas às vezes o tempo também é outro, o tempo é curto, né? Mas eu não mudei o meu jeito de ser, minha maneira de ser. Então, eu espero vencer a eleição, vou trabalhar para isso. Eu acho que temos um governo bem avaliado, com condição para isso. Se houver um rompimento, o que eu não desejo, repito, eu não desejo o rompimento, nós vamos para a rua do mesmo jeito, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma determinação, levar aí para a avaliação do povo, né? Para deixar o povo decidir o que ele acha que é melhor para ele. 9h14. Vamos tomar puxão da orelha de Cristiano hoje. Um pouquinho pode passar, só um pouquinho. Então vou mandar ligar para você quando ele começar a me apunhar em Nogueira. Mas só registrar. Um filósofo alemão que eu gosto muito, chamado Friedrich Nietzsche, dizia que coincidências não há. Eu tendo a concordar com ele. No exato momento que você estava falando de manter a pacificação, seu pai estava soltando outro petardo aqui. Agora? Enfim, só para registrar, ele mandou aqui. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar nisso. Nem eu. Mas ele soltou outro petardo aqui. Vamos lá. Não parece segredo que, como eu já coloquei aqui, tem 2 candidaturas, eu escrevi isso em 3 de junho, que não tem volta, salvo o imponderável. Você, que é prefeito, candidato natural, governo bem avaliado, e pelo que eu conversei com todas as esferas do PT, inclusive ontem, isso foi endossado pelo próprio presidente Lula, no encontro do Rio de Janeiro, né, Jefferson Maranhão de Azevedo, reitor do IFE. E que todas as demais candidaturas dependem de conjuntura, todas as demais. Caio depende de Eduardo Paes, se quer vir ou não, talvez não viva hoje esse melhor momento. Thiago Rangel, busca de partido, você barreirou ele lá no Republicanos com o Vaguinho. É do jogo. Sérgio Mendes, talvez um governo muito distante, precisa talvez estar um pouco melhor nas pesquisas. CVC vai vir ou não, né, para prefeito, para vereador. Tem essa disputa do espólio bolsonaro da cidade, que não é pequena, em que você pode ficar com uma boa parte por ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno. Natália já falou que, nesse mesmo programa, como você lembrou, fez uma bela votação, revelação da última eleição. Revelou aqui que ela prefere ser candidata a vereadora.
Então, são vários atores, mas tem dois que me parecem, assim, sem volta, salvo imponderável. Dentro da sua perspectiva, do seu grupo, que disputa a eleição há muito tempo, o objetivo seria repetir Rosinha 2012. Primeiro turno. Dentro do PT, o objetivo seria repetir Macou, que foi muito bem votado na 98, muito bem votado. Se a eleição fosse na 98, teríamos um segundo turno duríssimo, mas não é só na 98. Né? O Rosinha ganhou o primeiro turno. E tivemos também, naquela eleição, uma coisa atípica. Arnaldo concorreu impugnado, os votos não foram registrados. Então, isso diminuiu também o coeficiente eleitoral, que permitiu sua mãe ter mais vantagem para vencer no primeiro turno. Venceria do mesmo jeito, mas a vantagem venceria, foi mas maior. bem mais apertado. Sim. 69%. Ela teve 69%, se os votos de Arnaldo tivessem computado, ela teria 63%. Eu fiz essa conta na época. Mas diminuiria. Sim. Uma eleição atípica, que esperemos que não se repita esse ano. Você concorda que esse objetivo é esse, tentando analisar a intenção da candidatura de Jefferson? Você acha que também o objetivo dele seria esse? Sair um pouco da 98, entrar na área onde vocês são, de periferia, onde vocês são mais fortes. E outra coisa, eu acompanho o time desde 89. O grupo nunca conseguiu entrar no 98. Nunca. Explica pro pessoal o que é 98. 98 é a pedra, 98 é a pedra. São antigas 98 e 99. Os anos eleitorais. Centro, Pelinca. Vai ali da fronteira ali com a 75 lá no Jockey e vai pegar a pedra toda. Né? Luiz, primeiro dizer que... Só para completar, a GPP de março deu você com, acho que quase 15 pontos de vantagem sobre Caio na 98. E Caio ficou 15 na sua frente no segundo turno. Ou seja, eu cresci 30. Isso, com todos os políticos que estiveram no seu grupo, seu pai, sua mãe, Pudim, Arnaldo. Arnaldo até que entrou um pouco. Mas, assim, nunca conseguiram entrar. E você parece ter feito isso. Analisa esses 3 pontos, esses objetivos seus do PT, que o PT parece que tem, e o seu ganho na 98. Se deve aqui, na pedra. Bom, primeiro dizer que eu tenho um respeito muito profundo, grande pelo Jefferson. Me dou muito bem com ele. Fui talvez mal interpretado numa frase que eu falei, mas na verdade o que eu me referi é que foi dito que alguns secretários estariam preocupados com a candidatura do Jefferson, e eu ri disso. Eu ri dos secretários estarem preocupados, não ri do Jefferson. Tá? Tenho um respeito muito grande por ele, sempre nos demos muito bem, sempre me tratou de maneira muito cordial, e eu também sempre o tratei de maneira muito cordial. Segundo, que eu acho que o projeto do PT em Campos é lançar um candidato, porque tem tempo de televisão, o PT tem um projeto nacional, e toda cidade que tem tempo de televisão, eles vão querer lançar candidato. Né? Pelo menos é isso que eu tenho escutado das lideranças estaduais do PT. Acho que não dá para comparar Jefferson com Macou, porque são características diferentes, pessoas diferentes e nichos diferentes. Acho que não dá para comparar. O nicho de Macou, por exemplo, que era muito mais a classe médica, é hoje uma classe onde eu estou muito bem, até pelo avanço da saúde. Então não dá para comparar Jefferson e Macou. Macou já tinha sido candidato outras vezes, Macou era uma outra figura, né? Diferente de Jefferson. Eu acho que Jefferson precisa entender o risco também que ele corre, né? Porque se o projeto do PT é apenas ter um candidato por conta de um projeto nacional, ou para, de repente, projetar Jefferson para deputado, que eu já ouvi isso, do Lindbergh. Jefferson vai ter 15% dos votos em Campos, e depois ele vem candidato a deputado federal. Eu ouvi isso do Lindbergh. Ele talvez pode não fazer 15%, e isso pode atrapalhar o projeto futuro dele, porque ele está enfrentando um governo muito bem avaliado, então ele pode não fazer 15%, pode não fazer 10%, eu estou aqui conjecturando, né? Mas, repito, tenho muito carinho por ele, uma pessoa que eu tenho apreço. Mas também queria alertá-lo que gestão de IFE é diferente de gestão municipal. Muito diferente, mas muito. Eu tenho secretários que vieram do IFE e que, para conseguir entender... Marcelo Férez.
eu não queria citar nome, mas eu tenho vários do IFE na minha gestão, que até entender que era diferente, patinaram um bocado. É muito diferente, mas muito diferente. E aí, falando de dados, tá? Não quero falar de pessoas, quero falar de dados. Eu ouvi atentamente os dados que ele apresentou aqui no período em que ele esteve aqui e queria discordar veementemente de alguns. Acho que ele deve estar sendo orientado pelo irmão dele, que é um economista, Zé Alves, mas ele está equivocado nos dados. Foi do governo Rosinha? Foi, trabalhou no governo da minha mãe também, e eu convidei Zé para trabalhar no meu. Né? E aqui sem nenhuma crítica pessoal, tá? Sem nenhuma crítica pessoal, mas Zé Alves saiu do governo da minha mãe em 2015, quando houve a queda de arrecadação. No momento em que precisava se fazer ajustes duros no orçamento, ele preferiu sair do governo do que fazer o ajuste no orçamento. E ele não entrou no meu governo porque ele não acreditava que o governo pudesse dar certo, porque não tinha dinheiro. Então falar de fora é muito fácil. Tá dentro com coragem para fazer acontecer é outra. Analisar número frio é muito simples. Desculpa, dizer que economista analisando o número oficial não é ser economista, porque o dado oficial da prefeitura está no portal do Tribunal de Contas, está no portal da prefeitura, está ali o número frio. Então dizer que economista analisando no número frio não é ser economista, é ser analista de dados. É diferente. Então os dados que o Jefferson passou aqui, que eu acho que podem ter sido passados pelo irmão dele, vou dar 2 exemplos apenas. Ele disse que Campos tem o dobro da terra agricultável de São Francisco e que São Francisco tem mais volume de negócios do que Campos. Isso é uma inverdade. Se a gente for falar só da cana-de-açúcar, só da cana, poderia falar de outros aqui, mas só a cana-de-açúcar esse ano vai movimentar em Campos 700 milhões de reais. Desculpa, São Francisco não vai movimentar nem perto disso com todas as suas culturas que tiverem lá. Nem perto disso. Só Campos movimenta 700 milhões de reais. Então eu não sei de onde é que ele tirou esse dado. Que São Francisco movimenta mais do que Campos com metade da terra agricultável. Eu não sei, sinceramente, é um questionamento apenas. Ele fala que 1/3 da população de Campos vive na extrema pobreza, que é uma verdade, é um dado do CAGED. E ele critica isso, né? Pois bem, Campos retomou o programa de proteção social agora. O que era 30% já é 25%, caiu um pouco. Sendo que Campos tem menos de 5% da população, menos de 5%, que recebe o benefício social do cartão Goitacá. Menos de 5%. Se a gente olhar para São João da Barra, repito, não é crítica pessoal, mas é de uma aliada hoje dele, da Carla Machado, que governou lá 8 anos e continuou com a sua sucessora, que é a Carla Capucci. São João da Barra fornece benefício social a 30% da sua população, 30%, e o mesmo dado que ele tem de extrema pobreza em Campos, eu posso falar de São João da Barra, que alcança 48%, ou seja, metade da população de São João da Barra vive na extrema pobreza. Então, professor Jefferson, vamos conseguir entender onde é que está o problema. Se Campos tem 25% da população vivendo na extrema pobreza e dando apenas benefício social a 5%, como é que a cidade vizinha pode dar benefício a 30% da população e ainda ter quase 50% vivendo na extrema pobreza? Então a gente tem que, repito, não é crítica pessoal, nós estamos analisando número, analisando dado, né? Então, eu tenho muito carinho por ele, muito respeito por ele, pelo irmão dele também, pelo Zé Alves, mas a gente precisa falar verdades, algumas verdades, até para que melhore o nível do debate, né? E que a gente fique nesse campo de ideias, nesse campo de dados, de números, de propostas para a cidade. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ter transformado a Secretaria de Educação de Campos em Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Ô Aloysio, nossos alunos da rede pública estão tendo aula de robótica. Quando seria possível isso em Campos? Mas o IDEB precisa melhorar, né? Vai melhorar, eu não tenho a menor dúvida. Na prova do IDEB agora nós vamos melhorar. Sabe por quê? Porque eu tenho confiança na equipe que está lá. Professor Marcelo, inclusive, é do IFE, é colega do Jefferson. Eu falei isso aqui. Colega do Jefferson.
Marcelo está fazendo um trabalho brilhante Será que na lá secretaria. no dia 6, como é que a mosquinha ali, será que vai apertar o quê, hein? Ele está no mesmo projeto que eu. Então eu tenho certeza que o nosso IDEB vai melhorar, eu tenho confiança no trabalho do professor Marcelo e da sua equipe. Eu visito as escolas, eu encontro com diretoras na rua que dizem, olha, nós saímos do nada para uma coisa assim que nem nós esperávamos em termos de infraestrutura escolar, em termos de material nas escolas, nunca chegou tanto material nas escolas, em termos de laboratório de ciência, de matemática, laboratório brincar e aprender, enfim, está acontecendo. E é natural que o IDEB suba. Natural. Está tendo até aula de reforço escolar para as crianças, exatamente pensando no nosso IDEB. Então, Vladimir, além de toda essa construção que você falou, a gente sabe que uma figura que aparece importante e também como reflexo na 98, como o Luiz falou, é a questão do seu vice, que é o Frederico Paes, né? Sim. E você já deixou isso claro que essa dobradinha vai se repetir, né? Possivelmente vai se repetir. Frederico já também falou, por outro lado, que deixa você muito à vontade porque entende das conjunturas políticas que podem existir, das articulações. Como é que está isso? Eu já emendo uma outra pergunta e também, além do seu vice, como pensar na questão da nominata por uma Câmara também favorável a você? Não, primeiro dizer que o Frederico pode até me deixar muito à vontade. Posso só complementar essa pergunta? Temos que encerrar, está no final. Inclusive, o professor Alcimar Chagas mandou aqui uma série de números sobre a avaliação de campos, índice de desenvolvimento sustentável da cidade. Infelizmente, não vai dar tempo de ler e fazer perguntas, mas tem dados aqui que parecem que são interessantes. Mas em relação a Frederico, você já deu reiterada, você já falou aqui, fez a declaração de amor para ele no aniversário dele. Sim, declaração de amor fraterno, de fato foi. Né? Todo mundo que você ouve do grupo fala, assim, pelo menos alguns falam uma coisa em off, mas em on todo mundo fala, não você, fala fonte do seu grupo, fala outras coisas. Fala outras coisas, mas enfim, em on é sempre Frederico. E depois daquela declaração sua, me parece... Agora, tem 2026. Você está falando que tentaram esquemar antes da hora com o Pampolha, ou Magna Vita. Né? Se você se reeleger em primeiro turno, você ganha um cacife. Né? Calma aí, você ganha um cacife. Você é um camarada forte no interior. O censo BGE confirma que Campos está crescendo, ultrapassando cidade da Baixada Fluminense. Né? Então, passa a ter também um peso eleitoral maior. Você pode ser player, não digo cabeça de chapa, também compor chapa, talvez compor chapa, talvez deputado, não sei. E aí é a decisão sua e da conjuntura. Em 2026. Isso poderia deixar Frederico, como o Garotinho fez com o Arnaldo, quando saiu para ganhar governador e ganhou, né? Deixa Frederico na prefeitura. Ele tem uma vida empresarial muito atribulada. Ele não tem muito tempo. Passa por essa perspectiva de 26 a formação da chapa de 2024 ou não? Não, primeiro dizer o seguinte, Frederico é o meu candidato na reeleição a vice. Eu não abro mão disso. A não ser que ele não queira. Aí é uma decisão pessoal dele, né? Eu tenho amizade, eu tenho confiança nele. Frederico é uma pessoa muito correta, né? Então, assim, eu não abro mão dele como vice. Né? Repito, a não ser que ele não queira, né? Mas eu não abro mão de ter Frederico como meu candidato a vice-prefeito, porque é uma chapa que deu certo, é um governo que está dando certo e ele tem muita responsabilidade nisso. É uma pessoa que esteve comigo nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de incerteza. Então eu tenho muito carinho por ele, acho ele um excelente gestor, me ajudou muito na área da saúde, principalmente nessa questão dos hospitais, de mudança de fluxo interno dos hospitais para acabar com filas intermináveis, para acabar com corredores intermináveis. Na agricultura, que está tendo investimento maior, investimento da sua história em campo está tendo agora. Ele me ajuda muito.
E do ponto de vista pessoal, é um cara que me dá Te trouxe Nildo e Abdo agora também somando. Não, mas nem isso. Foi falar, ele me dá uma confiança do ponto de vista pessoal, porque você ter um vice que trabalha contra você é muito ruim. Não é o caso do Frederico, muito pelo contrário. O Frederico é um cara que me dá muita segurança. Eu tenho um carinho muito grande por ele, até porque nós somos amigos antes da política. Até na saúde ele tem uma atuação. Frederico, Ele falou. Frederico tem relação, por exemplo, com a família da minha esposa antes de me conhecer. Ele tem minha esposa como uma sobrinha. Então, assim, é uma pessoa que eu não abro mão dele, né? Mas eu não quero falar de 26, Aloysio. Realmente eu estou preocupado em vencer a eleição, tenho um compromisso com a minha cidade. O Vladimir vai se tornar um player importante. Eu posso ser player sem compor chapa. Eu posso ser player sem compor chapa. Então, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com a minha cidade. Se eu for reeleito bem no primeiro turno, vai ter diversas obras que ainda vão ficar por entregar. Talvez eu queira entregá-las. Talvez eu não precise ser candidato a nada em 2026. Tudo isso é conjuntura, tudo isso é momento. Como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar em 2026 bem? Qual vai ser o cenário? Eu não sei ainda. Está tudo incerto. Então eu literalmente só miro 24. Quero vencer a eleição e quero vencer bem, porque trabalho para isso. Sobre a montagem de nominata. Rapidinho, só porque há uma guerra nessa questão de montagem de nominata, mas você já teria dado declarações de que estaria disposto a ajudar na composição também da nominata com pessoas do grupo do Bacelar. Depende, isso é dito se eles me apoiarem. Se houver apoio declarado, eu ajudo a montar. Se não houver apoio declarado, eu não posso ter compromisso. Eu tenho que ter compromisso com quem está comigo. Isso é um fato. Eu tenho compromisso com os meus vereadores da minha base. Isso eu não abro mão. De montar nominatas competitivas para todos, de dar condições a todos de se reelegerem. Agora, se numa composição partidária e política tiverem partidos importantes para me apoiar, eu também, por que não vou ajudá-los a montar a nominata? Vamos ajudar, mas eu preciso ter o apoio deles. Não adianta achar que vai ou lançar candidato ou correr sozinho que eu vai ter a minha ajuda, porque também eu seria um louco, né? Isso não faz parte da política, mas nós estamos trabalhando para isso. Eu não estou me dedicando a isso ainda, porque não adianta se dedicar agora, porque você só sabe a regra eleitoral um ano antes da eleição. Então a regra eleitoral vai ser decidida em outubro. Então, quando eu souber qual é a regra, eu vou me dedicar a estudar um pouco a regra para começar a montagem dos partidos. Mas nós devemos lançar de 5 a 6 chapas de vereador completas, com uma perspectiva muito boa de fazer um número grande de vereadores. E, repito, os que estão comigo terão uma nominata forte que os dê condição de reeleição. Porque o que o governo garante é a competitividade. O governo não garante eleição de ninguém. O governo ajuda e garante competitividade. Vai depender também de cada um fazer o seu trabalho. Bom, 9h34. Não existe uma reunião aqui entre a nossa equipe para preparar a pergunta, né? A gente acompanha o dia a dia, claro, é um grupo de comunicação, tem um jornal, tem rádio, tem televisão, tem rádio em Macaé, então a gente acompanha o dia a dia de Campos e toda a região. Mas, e também não tem negócio de pergunta montada. O que tem aqui, fui adotando ao longo do programa alguns assuntos. Vice-prefeito, aí o Rodrigo, o Aloysio fizeram agora, complementaram, ao Livro Verde. Esporte, o presidente do Americano também mandou uma mensagem aqui falando sobre novas leis aí do esporte. Dinheiro em caixa, que sempre tem uma dúvida, tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro em caixa? Estão dizendo que tá 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio. 1 bilhão e 4. O quê? Que você tem em caixa. A quantia lá. Pra que você está guardando todo dinheiro? Quem falou? Rafael Twin falou ontem, para que você está guardando tanto dinheiro? Tem 1 bilhão e meio em caixa. Aí vai por aí afora. O restaurante popular em Guarulhos, vai ter, não vai ter? Quer dizer, dá outro programa. Né? Se quiser que eu responda, eu posso responder tudo. Não vai dar tempo. Eu só queria, para encerrar, dizer o seguinte: não dá para comparar realidades diferentes. Não dá para comparar. Né? Campos tem um bom orçamento? Tem. Mas se você fazer a per capita, orçamento por população, Campos é menor que São João da Barra, Campos é menor que Quissamã, Campos é infinitamente menor que Macaé. Conserta o tamanho de Macaé, eu falei 100 quilômetros, não, são 1.000 quilômetros, eu tirei 1.200, um zero. Eu tirei um zero. Então, assim, não dá para comparar realidades diferentes.
Pega a per capita de Campos hoje, dá cerca de, vou chutar para arredondar, dá em torno de R$ 5.500. R$ 5.500 por pessoa, orçamento por habitante. Se você pegar São João da Barra, dá 28 mil. Alcimar fez essa conta, Já 3,7. é 3,7. É isso aí, 3,7, perfeito. Que é um estudioso do Não dá para comparar a realidade de Campos com São da Barra, por exemplo. São da Barra tem muito mais orçamento que Campos. Macaé tem menos da metade da população de Campos. E não tem um hospital, né? Lá E tem um orçamento muito maior do que Campos. Então, assim, desculpa. E aí eu né? E aí eu trago para nossa realidade. Eu ouço de pessoas que moram nesses municípios que Campos, mesmo tendo uma per capita menor, faz mais entregas ao povo do que alguns municípios que têm maior orçamento. Eu ouvi isso, por exemplo, do deputado Cristino Áureo, Isso que eu ia falar, que é meu amigo, Cristino meu Áureo parceiro e é de Macaé. Disse nesse programa aqui que você, comparado com o Velber, ele falou, os dois são favoritos, Não, o Áureo está fazendo um bom governo. mas Vladimir faz mais com menos. Ele falou nesse programa. Falou. Então, assim, é o que eu ouço das pessoas, do meio político. Por quê? Porque eu me dedico muito mesmo. Eu sou um Tem a questão do trânsito também, é outro programa. Eu sou um acelerado, sabe? Porque eu acho que a política tem um tempo. Eu tenho 4 anos. Mas se eu vou ter mais 4 não, depende de Deus e do povo. Já passaram 2 anos e meio, sendo que 1 ano eu só fiquei combatendo pandemia. Eu não trabalhei. Foi 1 ano combatendo pandemia, comprando remédio, abrindo leito, cuidando de gente para não morrer. Eu tenho efetivamente de gestão 1 ano e meio, Luiz. 1 ano e meio. Eu acho que eu consegui em 1 ano e meio fazer muita coisa, entregar muita coisa, o que não era talvez esperado pela população, pela dificuldade que Campos tinha, histórica, que veio aí do final do governo Rosinha e do governo Rafael inteiro. Então eu consegui. Dezembro de 2014 para cá. Eu consegui entregar muito. Foi. E desculpa, não são 2 anos e meio, são 1 ano e meio, porque 1 ano foi só pandemia. Falando sobre o servidor que você vai falar. Plano de saúde do Ali servidor. acaba. Ali acaba. Então, assim. Em 2014. A gente conseguiu entregar, conseguiu realizar, tem muito mais coisa por vir, muito mais obra por vir. Estou licitando um monte de obra agora, estou nessa perspectiva com o governo do estado. Então, eu acho que a cidade está vendo, a economia está vendo, o dinheiro está circulando, o comércio está vendendo mais, está empregando mais. São dados oficiais do CAGED, Campos está empregando como nunca empregou nos últimos tempos. A cidade está empregando, não é a prefeitura, é a cidade. E tem um dado importante, Aloysio, que Campos perdeu para Macaé, no último CAGED, no acumulado do ano, por 700 vagas de emprego. E São João da Barra empregou 2.000 e poucas pessoas e Campos empregou 4.000 e poucas pessoas. Só que essas pessoas que estão sendo empregadas em São João da Barra são de Campos. Estão sendo empregadas no Porto. Então, se você fosse pegar pessoas empregadas mesmo em Campos, já passou Macaé há muito tempo. Mesmo Macaé tendo as indústrias de petróleo toda. Próximo, Porque, então. você entende? Eu conheço pessoas que trabalham no RH do Porto. 80% de quem trabalha no Porto é campista. Então, assim, número de pessoas sendo empregadas, tanto na cidade de Campos quanto nas cidades vizinhas, Campos já bateu o recorde há muito tempo. Muito bem. São 9h39, Vladimir, e nós vamos ficar sem saber se tem ou não dinheiro no caixa. Mas, na próxima você conta então. Gente, dinheiro tem, mas é para ser investido no cidadão, para ser investido no povo. A prefeitura também precisa ter equilíbrio fiscal. Porque se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue fazer programa social. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue fazer obra de infraestrutura. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue ter nota de crédito. Hoje eu tenho, toda semana, uma instituição financeira diferente batendo na porta da prefeitura oferecendo dinheiro. Porque Campos tem equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é a base de tudo. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue ter uma cidade saudável. bom, Basta ver a Haddad aí, né? O trabalho dele é hercúleo com o Congresso. E que está me surpreendendo. era o que eu tinha, surpreendeu é o que eu tinha mais receio, era Haddad, e para mim hoje é o melhor ministro que Lula tem. Do que ele foi... Não fez um bom governo em São Paulo, mas pegou, assim, só a parte econômica. Insolvente, entregou o município no azul. Então... E interessante que foi ministro da Educação e não foi... Falou com o prefeito de São Paulo. Ele não foi bem com o prefeito sim, geral, também. mas ele foi muito bem na parte econômica. Popularmente não, Tudo começa na parte econômica e fiscal. Também não Se foi você não tem uma ministro cidade economicamente equilibrada, fiscalmente equilibrada, você não vai conseguir ter estabilidade para fazer nada. Então, com todo respeito ao vereador que citou isso aqui, ter dinheiro em caixa
ter estabilidade fiscal e econômica é importante para o desenvolvimento da cidade. É simples assim. Então pronto. Sem deixar de investir o que é preciso investir. E só para encerrar, Restaurante Popular de Guarulhos é uma promessa do governador. A deputada Rosângela Gomes, que hoje é secretária, prometeu que até dezembro está licitado para a gente poder instalar ainda em dezembro, ainda esse ano, ou no máximo no início do ano que vem. Começar a instalar quando? Final do ano agora, ou no máximo início do ano que vem. Boa. Bom, abraço, amigo. Muito obrigado pela entrevista e bom trabalho. Você tem agenda agora 10 horas? Eu tenho que ir para o Festival de Estudante agora, lá no Sim. Parque Alberto Sampaio. Mais um evento aí da Prefeitura. Tá legal, valeu. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa se não consegui responder tudo, mas sempre que for convidado, estou aqui. Pode vir que vai ter sempre um cafezinho. Melhora da próxima Isso é vez. brincadeira, né, rapaz? Rapaz, o cara vem de São Não pude Paulo nem elogiar fazer o o petáculo do que diz de café. E é tirar da mestre Cuco, cozinheiro. Não, e o problema não foi o café. Quem fez o café? Eu que faço. Ah, foi você? Eu tô falando mal do café do cara. Não, e faço e sigo. Quem me ajudou Aí, hoje foi... cuidado que vai ser igual bacelar com a Odisseia. Olha só. Você só continuar assim, falando esse monte de coisa. O bico Frinsora vai ficar mudo, o café vai vir frio. Então é melhor só se enquadrar. É melhor. Tem Valeu, história. então. Valeu. Ô, Cunha, obrigado também. Um grande abraço. Está aqui da comunicação. Também em off aqui com a gente, dos bastidores. Ô, Rodrigo, obrigado. Bom dia. Bom final de semana. Bom descanso. Obrigado, agradecer a parceria de sempre, sua, do Aloísio, do Beto. Vai para Tafona, para Gruçaí? Não tem feijoada, né, amigo? Ah, tem feijoada. Rapaz, claro. Tem feijoada amanhã. Claro. Então tem a cobertura da feijoada aí pela frente. E hoje tem ainda também um dia longo, né, para preparar a edição da Folha. Boa. Para amanhã tá cedo aí nas bancas, na casa do assinante. Agradecer mais uma vez o prefeito, Cunha também que está aqui nos bastidores. Valeu, então. Aloysio, obrigado. Bom final de semana também. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto. Obrigado, Vladimir, pela entrevista. Rodrigo, Cunha que está aqui. Obrigado, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Eu acho que foi... Eu, sinceramente, jornalista, depois de certa idade, se orienta muito por feeling. Né? Você tem que saber os fatos todos, mas interpretar os fatos. Eu estava e estou ainda com muito receio, como campista, de onde essa briga pode parar. E acho que quem quer que seja que vença, quem perde é Campos. Eu não sei quem vai vencer, mas quem perde eu sei, é a cidade. Mas por isso que eu digo que nós aqui em Campos temos que diminuir a fogueira. Não, e eu acho que você... para ajudar a que essa briga lá em cima pare. Sinceramente, foi bem. Do meu ponto de vista, você não deixou nenhuma aresta aqui. Acho que foi só uma virtude da entrevista. É uma posição complicada. É seu pai, é um aliado político, né? Não queria estar na sua situação, mas acho que você foi bem. Acho que você foi bem. Tomara que prevaleça isso. Pelo bem, não do governo Vladimir, não do grupo político de Bacelar, pelo bem da cidade. Da cidade. E como o Jorge disse aqui, o cara que anda na rua e o cara que precisa de ônibus para trabalhar. Para esse cara. É isso. Para todos nós. Gente, fique ligado aqui na Folha FM. O Folha no Ar volta segunda-feira no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar, com a clínica Plínio Bacelar.